com certeza algo de claro. Aclaremos que comer no significa agarrar esa cosa cruda y comer, no. Significa deshidratar, ¿verdad? Encapsular y ahí consumir como cápsulas. Whey protein. Pero aparte de eso, tiene otro uso. El cordón umbilical, por ejemplo. Hay personas que planean un hijo con determinada característica para salvar a otro hijo, por ejemplo. Pues la usa como literalmente repuesto de órganos. Ya se quita sangre del cordón umbilical para una transfusión o colocación de célula madre, entre otros. ¿Oye? Pero eso acá está lejos todavía de pasar, ¿verdad? Pero en Brasil quizá ya sea más frecuente. Bueno, entonces, factores de riesgo para ese tipo de hemorragia. Sobre, ¿sí? ¿Aceita café? No, ya tomé, gracias. Tenemos sobre distensión uterina. ¿Qué tenemos con esto? Útero aumentado de tamaño, por ejemplo, ese útero más fino, sobredistendido en su capacidad. Ejemplo, polidrámios, otro, gemelar o más fetos, ¿por qué no? ¿Sí? Otro, Diabetes. diabetes. Ah. Sí, algún tipo de tumor también dentro, pero no el mioma, también puede distender ese útero de forma desmedida. Trabajo de parto prolongado, es lo que habíamos comentado. Un trabajo de parto que excede más o menos unas 12 horas, el riesgo es de que ese útero se canse, se fatigue. Uso de tocopolíticos de mala manera, ¿verdad? ¿Qué es tocopolíticos? Para contrair o útero. O contrario. Inibidor de contração. Sí, tono viene de contracción, ¿verdad? Y lítico viene de ruptura. Lo que dijeron es se llama uterotónicos. ¿A qué se refiere esto específicamente? Al uso de antiespasmódico. Vocês usam lá no hospital? O risco dele é que ele ainda fique dentro do útero fazendo o trabalho dele quando a gente precisa, ao contrário, de uma contração. Exemplo é quando a gente tem, por exemplo, um parto prematuro, onde a dilatação já sobrepassou de 4 centímetros. Como a gente viu outra vez, 4 centímetros implica já fase ativa. Ele tem aquela curva que eu mostrei, lembram? Que começa um pouco mais lento e depois ele vai para cima. Então essa fase ativa é muito mais rápida e muito mais, vamos dizer assim, controlável, já não dá para segurar. É uma cascada, né? Tipo bola de neve. Se a gente colocar nesse período algum uterolítico, ou seja, para eliminar as contrações, provavelmente esse parto aconteça. E essa substância ainda vai estar no útero quando a gente quiser que ele tenha contração. Ele vai ficar tipo que amolecido, murcho. Por isso se refere ao uterolítico. Nesse caso, o parto seria prolongado. Não. Com o tocopolítico trabalhando no organismo ainda, fazendo com que não haja essa contração. Mas usou esse aí porque o parto estava rápido demais. Não, eu perdi o raciocínio. Não, o tocopolítico ele é o oposto da ocitocina, né, que estimula. E ele está com excesso de tocopolítico no organismo, subentende que a contração vai ser menor. Ou menos. Sim. Parto um pouco mais prolongado, ou não? Não tem muito a ver com o tempo do parto, sim a substância que vai estar ainda no útero. Porque a fase ativa, como a gente falou, é quase que não dá para segurar. Não dá para segurar. Esse é o medo. Inclusive deve ser especificamente utilizado em algumas só pessoas. Sim, Quando seria um parto precipitado? Parto precipitado se refere ao parto em curto tempo, em menos de 2 horas, por exemplo. Parto na avalancha é outro nome que tem também, ¿sí? Avalancha ou precipitado. Volvindo ao tema de tocopolíticos, a gente, por exemplo, às vezes tem uma paciente, sei lá, no líparo, que nunca pariu, com 5 centímetros de dilatação, está na fase ativa. E a gente quer encaminhá-la para o outro centro onde possamos manejar, por exemplo, um feto de 30 semanas.
Nesse caso, podemos colocar uma substância que iniba a contração, que justamente dê tempo para quê? Para que ela chegue ao outro hospital e o parto aconteça. Tá? Esse, por exemplo, podemos usar. Só que não é recomendado. Por quê? Porque com 5, com 6 e mais ainda com dilatação maior, esse parto vai acontecer. Tá? Acontecendo, o tema da saída do feto não é nenhum problema. Né? O problema está depois. Sim. O problema está depois, quando a gente quiser que esse útero tenha essa formação de globo de segurança vaginal, ou ele esteja contraído. Esse é o inconveniente com o uso do tocolítico. El forceps, ya conocen, el parto precipitado, yo pregunto ahí, es en cuanto al tiempo. Parto precipitado, parto avalanche, significa un parto en menos de 2 horas. Ou seja, ela chega, ela tem contração e em seguida já expele o feto. Multíparas, partos com fetos muito pequenos, por exemplo. Vamos falar que ele nem precisa de dilatação completa que ele sai. Infecção ovular, né? Qual é o fator que predispone a esta infecção ovular? Ruptura prematura da situação? Ruptura prematura de membrana. Membrana. Lo ovular se refiere justamente a la placenta o al cordón o al tema de la membrana. Então, a gente tiver uma ruptura prematura de membrana, está desfeito essa barreira que protege esse feto, né, para infecções. Então, é uma infecção ovular, um tipo de infecção. Raro, né, doutor? Não é raro, é bastante frequente, na verdade. A ruptura ou a infecção? Infecção. A infecção, hoje em dia, é menor do antigamente, porque temos uma ampla variedade de antibióticos. O senhor usa o que, doutor? Oi? O senhor usa o que de antibiótico? O mais comum é a ampicilina. Ela cobre então o beta-lactamis, que é o principal causador da ruptura. Mas ela pode ser feita com outros, né? Amiloglucósico também, por exemplo, a gentamicina, azitromicina também pode ser usada. Depende do contexto. Multiparidad, esto entienden, ¿verdad? ¿Qué es multiparidad? Vários partos. Varios partos. En teoría más de 4. ¿Sí? Perfecto. Síndrome de hipertensión del embarazo, de la gestacional, ¿sí? Desprendimiento prematuro de placenta normoincepto, ¿sí? Y placenta previa. Esto vamos a ver enseguida, más adelante, ¿verdad? Que son las hemorragias gestacionales, ¿verdad? Del segundo trimestre, o sea, perdón, de la segunda mitad. Cesáreas 6,4%, ¿verdad? Y parto vaginal 3,9%. Y coagulopatías por anticoagulares también. El uso de aspirina, por ejemplo, tiene que ver también con esta coagulopatía. ¿Qué ven acá? Útero invertido. Sí, el útero que va saliendo, él va siendo arrastrado para afuera. Eso se llama inversión uterina, es muy peligroso. O senhor já observou, doutor? Sí, observamos mucho. Qual que é a conclusão? É colocar o dedo como um punho, como um soco dentro, né, e forte até ele chegar de novo no lugar. Uma vez que ele sai para fora, ele tem justamente a opção de ficar contraído. Ao ficar contraído, a gente pode ter aqui órgãos, né? Lembrem aqui, não está só o útero dessa forma. Temos a trompa, temos o ovário e aqui tem também o intestino. Então isso pode ser tipo que sugado nessa porção do útero e ficar preso dessa forma e ficar esquemizado, né? Além do que vai causar obviamente uma exposição desse endométrio aqui para o exterior, que não é um local adequado para ele. Então pode ser de infecção, pode afetar outros órgãos, né? E sobretudo que é uma dor, né, desmedida.
Como saber se a gente tem isso ou não? No momento do alumbramento, a gente vai fazer aquelas maneiras que a gente viu. Né? Vamos observar que a placenta sai. Se seguido da placenta vier uma coisa diferente de cor, de aspecto e de dureza, não é outra coisa que o útero. Porque saindo da placenta não tem mais nada do que sair. Se a placenta sair alguma coisa, certeza que é o útero. Tá? O que fazer aí? Deixar tudo que a gente está fazendo e colocar dessa forma a mão. E rapidamente, né, fazer um esforço para restituição desse tumor. Né? Fazer literalmente isso, voltando até ele ficar dessa forma. Empurrando ele para dentro. Posso ser de anestesiado, doutor? Não dá nem tempo de anestesiar, tem que ser rápido. Senão ele contrai e aí não volta mais. Né? Aí ele não volta mais. Aí o próximo passo é justamente fazer uma esterectomia. Esse é um. Por isso, né? Continua sangrando? Fazer a inversão? Não, ele não tem esse sangramento, né? Mas tem essa complicação que a gente falou, sobre a isquemia dos órgãos e a exposição. Doutor, vendo tudo Sim. isso, Não quero ter a mais filho. cesárea não seria... Opção. Uma primeira escolha. Não, eu Sim. falo porque a gente vê tanta... Sim, pero ahora, lo contrario, vamos a ver esto. Conhece o que é? As pessoas que trabalham no ambiente médico vão conhecer, ou vão ter escutado já falar. Acretismo placentário. Este es peor inclusive, digamos, de la inversión. El acretismo placentario viene a ser que la decidua, ¿verdad?, de este involucrado del embarazo es deficiente o anormal, dejándonos atravesar los vasos placentarios hasta por fuera de ellos. En una imagen vamos a ver de esta forma. En un embarazo normal, la placenta tiene este límite a quedarse, ¿sí? En el acretismo placentario atraviesa esta porción que ya no es normal. En otra denominación se llama increta, atraviesa hasta la musculatura del miometrio. Obviamente no es normal. Y el más temido de todos es el pericretismo, donde esta vesícula, estos vasos placentarios, atraviesan o llegan hasta la proximidad de lo que es el peritoneo, con la posibilidad de atravesarlos y de fijarse en cualquier otro órgano que esté cerca. Hablamos de vejiga, hablamos de intestino, ¿sí? Hablamos de recto. Y esto es terrible. ¿Por qué? En el embarazo no va a tener ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque el feto va a recibir sangre de donde sea. O problema não vai estar no parto. Onde vai estar o problema? No pós-parto, na tentativa ou na extração da placenta. O normal é que isso se desprenda aqui e aconteça normalmente a contração. Quando temos um acretismo, ou um pericretismo, essa conexão vascular persiste. Se você puxar, aqui vai romper esses vasos, obviamente, né? E vai sangrar. Isso é muito perigoso. E essa é a resposta da sua pergunta, doutora. Por que não fazemos cesárea justamente em todas as pacientes? Porque o índice cesárea, ou seja, a quantidade de cesáreas feitas na pessoa, predispõe a essa ou essa. Professor, esses acontecimentos eu identifico no que período da gestação? Muy buena pregunta. Cuando determinamos esto, sumamos factores de riesgo con otros estudios actuales. Como isso é principalmente vasos sanguíneos que estão atravessando, temos o ecodoppler. Ou
Você coloca, você assente e ele então tende a atravessar a membrana, né? Ou seja, atravessa até a bexiga, ou atravessa até o reto, ou atravessa de acordo ao órgão. E nos fatores de riesgo sumamos, es decir, lesiones o eventos que perjudiquen esta área del útero. Ejemplo, cesáreas, muchas cesáreas. ¿Qué pasa con la cesárea? Tenemos el útero, el segmento inferior, ¿se acuerdan? Onde já é fino anatomicamente. Fazendo uma cicatriz com uma cesárea, fica mais fino ainda. Né? Não, isso não é na pele. Isso é no útero. Tá? Fazendo uma cicatriz, já fica mais fino. Imaginem fazendo 2, fazendo 3. Fica mais fino ainda. Tá? Ok, isso é por um lado. E se a placenta, por alguma desventura, ela se inserta na porção por baixo desse segmento, ela vai encontrar uma área mais fina. Então ela pode atravessar facilmente isso. Tá? Professor, na cesárea, quando é na segunda, eu vejo uma cicatriz. Sim. E aí eu vou mais arriba? Não, geralmente Mesmo local? no mesmo local. Porque se você fazer outra cicatriz em cima, você está acrescentando outros dois, né, duas áreas de debilidade para esse útero. No mesmo local. O que pode variar é a técnica da sua sutura, né? Reforçar essa sutura. Uma sutura bem feita não tem por que ficar mais fino. Respondido? Não é o único fator de risco. Qual é o outro fator de risco? Oi? Infecção, sim. Outro? Se o feto for muito grande e as paredes do útero for mais finas também? Não? Acá tenemos que ver dónde se inserta la placenta. ¿Sí? Una vez que la placenta se inserta, ese útero dificilmente se va a distender a medida que venga más fino. Lembre que a placentação ocorre em etapas mais cedos, né? Ainda que o feto não tenha esse tamanho adequado. Acontece antes do crescimento dele, inclusive. Pero entonces, cesáreas, ¿sí? Cirugías como extracción de miomas, las miomectomías, ¿sí? Infecciones, como dijo el doctor, multiparidad, por ejemplo, ¿eh? ¿Por qué la multiparidad? Vamos a suponer que en un embarazo la placenta se inserte acá, en otro embarazo se inserte en un lugar más fuera, acá se inserta en el primero, dependiendo de su feto, se inserta acá en el segundo, en el tercero se vuelve a insertar acá, en el cuarto se vuelve a insertar acá. Esta área va a quedar debilitada debido a varias inserciones placentarias, ¿sí? Entonces por eso la multiparidad. Outra lesão no endométrio é esse famoso legrado, curetagem, onde a gente busca fazer o quê? A extração dessa porção, né, para eliminar justamente o conteúdo do útero. Essa famosa, como se diz, o raspado, né? Lesionamos essa área do endométrio que pode então predisponer a uma cretina. Com 1, com 2, com 3, com 4. Então, essa mulher que tuvo 5 legrados, alto riesgo de que tener una cretismo. ¿Sí? Inclusive é maior do que a multiparidade, porque se o útero é pequeno, numa gestação de mais ou menos, sei lá, 7 semanas, a área de raspagem é pequena. Diferente de útero muito maior, que é uma multípara, por exemplo, onde ele tem várias áreas onde ficar inserto. Entendido? Entonces, ya sabemos qué es. ¿Alguna duda acá? Entonces dividimos en 3: ácreta, íncreta y pércreta. Ácreta es aquella que tiene su inserción que sobrepasa el endometrio, íncreta llega al miometrio y pércreta llega a la serosa del
¿sí? Al peritoneo. Repete de novo, por favor, doutor. Sí. Acreta. La ácreta sobrepasa lo que es el endometrio, ¿sí? La íngreta está inserta en el miometrio y la péricreta atraviesa el miometrio hasta llegar a la serosa o lo atraviesa directamente, ¿sí? Entonces, la hemorragia va a ser intensa, entonces, ¿sí? Comparada a una perforación uterina, ¿sí? Hay mayor mortalidad por hemorragia, ¿sí? Acá el alumbramiento puede ser entonces por partes ou completo. Lembram da placenta que não saía ou que não tem saída no momento do alumbramento? Ela pode se desprender em partes, deixando essa área que tem o acretismo dentro, causando então uma porta aberta para a hemorragia. Por isso ela está aí como hemorragia, tá? Não é que a placenta inteira está atravessada. Ela pode ser uma porção somente. Entonces, hay una anomalía de la placentación, hay una adherencia anormal a la pared uterina, ¿sí? Básicamente eso se caracteriza por una adherencia o por una deficiencia total de una capa, se llama capa de Nitabuch, ¿sí? En el útero, donde deja esa puerta abierta para que las membranas atraviesen fácilmente a lo que es la velocidad es hasta el endometrio, pasando al miometrio o a la serosa. La próxima semana nuestro examen, ¿no? Sim. Doutor, Sí. para a prova, tudo que o senhor leu até a próxima aula? Hasta la clase anterior nada más. Alumbramiento ya no. Beleza. Hasta trabajo de parto pelviano. Boa notícia, boa notícia. Eu tô feliz, né?